Vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, e em sua continuação, a partir do versículo de número 31. João, capítulo 4, a partir do versículo 31. Até o versículo de número 42. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Veja que a passagem que está diante de nós nos revela algumas coisas importantes, alguns detalhes importantes, à medida que nós vamos estudando e descobrindo a riqueza, o tesouro do capítulo 4 do Evangelho de João. Em primeiro lugar, vejam o versículo 31, há uma solicitude da parte dos discípulos, porque eles tinham se dirigido para a cidade samaritana, para a aldeia, a fim de comprar comida, porque Jesus estava cansado, com sede e com fome. Versículo 32 nos mostra, em segundo lugar, a ignorância dos discípulos quando eles insistem para Jesus comer, mas ele se recusa, dizendo que outra coisa alimentava principalmente a sua alma, ela era mais importante do que a comida para o seu corpo. Então, nos versículos 34 a 38, em terceiro lugar, os discípulos são instruídos. No versículo 39, você já tem a sequência do resultado de toda aquela conversação de Jesus com a mulher do poço de Sicar. Os samaritanos se convertem. E no versículo 40, quinto lugar, os samaritanos então fazem um pedido, e esse pedido é feito ao Senhor diretamente, porque eles vão até Ele, e agora solicitam que Jesus passasse algum tempo com eles, precisamente passasse alguns dias com eles. Versículo 41, sexto lugar, os samaritanos agora convertidos, eles são incluídos na história da salvação. Eles agora, como nós lemos em Tessalonicenses, eles experimentam aquilo que nós acabamos de ler na certeza do perdão, que Deus havia os escolhido para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. E em último lugar, sétimo lugar, o versículo 42 então revela que todo convertido a Cristo, ele precisa fazer a sua confissão de fé. Eles então apresentam a mulher samaritana que de prostituta adúltera se tornou uma missionária, evangelizadora. Eles vão agora confessar a ela algo importante. Nós conhecíamos ele apenas de ouvir falar. Você trouxe o testemunho para nós, mas agora nós o ouvimos em pessoa. Ele falou conosco. Então, vamos começar a observar esses detalhes aqui e vamos perceber como nós temos aplicações importantes para os nossos dias, para a nossa própria vida cristã. Veja que, inicialmente, os versículos 31 a 38, no capítulo 4, eles trazem para a gente eles formam, na verdade, um grande parêntese
e eles nos contam algo sobre o que aconteceu durante o intervalo que se seguiu. A saída da mulher samaritana do poço de Sicar e a chegada dos samaritanos a Cristo por causa do testemunho que ela deu acerca dele, acerca de Jesus. Então, João apresenta para a gente o que é que acontece nesse íntere aí. No período em que ela sai, quando Jesus diz, eu sou o Cristo, o Messias, que fala com você, e ela então corre para a aldeia, e depois os discípulos, os samaritanos vêm, por conta do testemunho dela, até o poço encontrarem-se com Cristo. Então, você tem essa história sendo também narrada com uma riqueza de detalhes impressionante e também trazendo para nós importantes lições. O que é que o apóstolo então faz? O apóstolo João, ele registra uma conversação que aconteceu nesse íntere entre o próprio Cristo, ele, João, o evangelista, e os demais discípulos, os demais apóstolos. Os discípulos então, eles estavam voltando, como eu disse aos irmãos, o versículo 8 mostra isso para nós com clareza, que eles estavam voltando da obrigação que tiveram de ir até a cidade comprar alimentos, comprar comida. Versículo 8, vocês podem conferir aí depois, só para lembrar. E aí eles voltam com a comida para alimentar seu mestre. E o que é que acontece quando eles voltam para o poço? Ou eles encontram Jesus junto ao poço, eles encontram Jesus conversando com uma mulher samaritana. Isso provoca neles espanto, admiração, eles ficam maravilhados com o que testemunharam, mas ninguém teve coragem de falar nada com Jesus, de questioná-lo, porque justamente ele estava ali, sozinho, batendo um papo com uma mulher, e esta mulher nem judia era uma mulher samaritana. E por que eles não fazem isso? Lembrem-se o versículo de número 40, ou versículo 26, ele nos dá uma indicação do porquê eles não fizeram isso. Porque quando eles chegam, eles testemunham Jesus se revelando para ela. E quando eles ouvem o Salvador pronunciar o seu título, aquele título antigo, o Eu Sou, uma restrição divina caiu sobre eles. É interessante notar, irmãos, que quando nós estamos na presença de Deus e sabemos o que é estar na presença de Deus, as brincadeiras caem, as gracinhas elas somem, desaparecem, as zombarias, porque nós ouvimos o nome de Deus e nós sabemos que Ele é o grande Eu Sou, Ele é o Senhor de toda a terra, e portanto nós o tememos e o adoramos reverentemente. Quando os discípulos ouvem essas palavras serem ditas pelo próprio Deus conosco, eles não têm coragem de questionar a sua atitude de conversar com aquela mulher do poço de Sicar. Mas agora veja, aquela conversação entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana já havia terminado, e eles vão testemunhar em pouco tempo o que é que acontece quando a graça ela alcança o coração de um homem pecador. Ela obtém uma vitória maravilhosa, ela obtém uma conquista gloriosa. Uma pecadora foi trazida das trevas para a maravilhosa luz de Deus, e em consequência disso, ela então não estava mais ali, porque eles chegam, eles ouvem, e ela deixa tudo, ela larga o seu vaso com água, porque agora ela entende o sentido que Jesus havia dado a ela de tomar a água que Ele daria para ela, e eles testemunham o que acontece quando um pecador, ele sai das trevas, e ele é atraído pelo próprio Senhor, com a sua graça vitoriosa, para a sua maravilhosa luz. Ele sai para contar aos outros as boas novas que tanto significavam para o seu próprio coração a partir daquele momento. É o que acontece com aquela mulher.
Eles veem ela saindo, mas ela não sai desesperada, ela não sai aterrorizada, ela não sai com outro espírito, senão de grande alegria em agora narrar as maravilhas que Deus trouxe para ela através do seu Salvador. Mais uma vez, observem, esse parêntese que nós encontramos aí nos mostra o Salvador sozinho com os seus discípulos, e ele vai ter mais uma oportunidade de instruí-los. Repito, eles voltam a tempo de ouvir as palavras finais de Jesus para aquela mulher, e o resultado, o efeito sumário que essas palavras trouxeram para ela. Eles então testemunham que deveria ter corrigido a sua visão, muito pequena, limitada, da tarefa evangelizadora, da obra missionária, dos resultados ou efeitos da pregação da graça salvadora do Evangelho. O que estava sendo mostrado para eles ali é que qualquer justificativa que eles tivessem no passado para os judeus não se darem bem com os samaritanos, como nós lemos no capítulo 4, não valeria mais agora. O Filho de Deus veio à terra, João capítulo 1, cheio de graça e de verdade, e as boas novas a seu respeito, irmãos, segundo João capítulo 4, essas boas novas devem ser proclamadas para todas as pessoas, indistintamente. Às vezes nós permanecemos em um determinado nicho, ou determinado gueto evangélico, por assim dizer, e nós nos esquecemos que o Senhor nos ordena proclamar o Evangelho para todas as pessoas. Essa é uma experiência que nós precisamos ter, que precisamos orar ao Senhor pedindo orientação para fazer. Começa com a preocupação dos pais em apresentar o Evangelho diariamente para os seus filhos. Começa com a preocupação que nós devemos ter em nossa alma de contar as boas novas da salvação, domingo após domingo, quando nós saímos daqui, começando uma nova semana. E quando você vai conhecendo um pouco mais a Igreja de Cristo, e percebendo que ela não se limita apenas à nossa congregação, as possibilidades são inúmeras. Deus me tem dado a oportunidade de ensinar a palavra de Deus também para estudantes de teologia. Aqueles que desejam pregar o Evangelho ou agir e trabalhar como missionários, alguns até já são missionários. Me impressiona e também me humilha o fato de que muitas pessoas estão fazendo uma obra que a gente nem imagina em nossa própria cidade. Eu tenho alunos que pregam nas áreas mais perigosas do presídio da nossa cidade, onde ninguém quer entrar. O carcereiro diz: você quer entrar, eu deixo você, mas fica trancado lá. E aqueles homens que estão ali reclusos não podem sair por conta da alta periculosidade, mas eles deixam que o pregador entre. E eu perguntei então: e como é que você prega para eles? Ele disse: professor, eu tenho pouco tempo, eu fico no corredor, indo e vindo, e falando o Evangelho para eles o quanto que eu posso. O Evangelho deve ser proclamado a todas as pessoas, e esta foi, meus irmãos, uma dura lição para esses discípulos judeus, mas, mais uma vez, notem com grande paciência, eu diria infinita paciência, o Senhor Jesus mais uma vez suportou a insensibilidade espiritual de seus discípulos. Ele conhecia o coração deles, ele sabia que a reação deles de espanto foi: o que é que o Senhor está fazendo? Porque o Senhor está justamente nesse lugar. Isso não é um lugar adequado para Ele estar. Nós escolhemos os nossos nichos, os nossos lugares, aqueles que são evangélicos e aqueles que não são, segundo os nossos padrões.
E aí, na sequência, o que é que nós temos? Grande importância e aplicação prática para a nossa vida de fé hoje, meus irmãos, verdades importantes sobre o significado do que acontece conosco depois que nós recebemos o Evangelho. Em primeiro lugar, observem no versículo 31. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Veja que um pouco mais cedo os discípulos haviam deixado seu mestre sentado à beira do poço. Ele estava muito cansado. Eles então vão à cidade, compram um pouco de comida, voltam com ela para o seu mestre, mas ele não demonstrou nenhum desejo por isso. E aí, observem que interessante, quando eles voltam, eles não encontram um Cristo cansado e fraco, mas atuante. Ele está aproveitando uma nova oportunidade, ou como nós já vimos, ele já havia preparado todo o cenário para essa oportunidade. Ele mesmo já havia despedido os discípulos para comprar comida, porque ele iria receber na hora certa, no momento certo, aquela mulher que nunca imaginaria encontrar um homem ou qualquer pessoa no horário em que ninguém ia buscar água, porque ela tinha vergonha. Era o horário mais quente. Ela ia no horário justamente que ela ia pegar a água dela quieta e não precisaria falar com ninguém sobre sua vida. Ela encontra então um mestre. Eles então vão encontrar a Cristo, não mais cansado, mas a sua energia estava agora renovada, cheio do Espírito estava o Senhor. Ele havia recebido refrigério, em mais uma vez proclamar as boas novas de salvação, refrigério este que os seus discípulos desconheciam. Isso é interessante, alguns servos de Deus morrem, às vezes pregando o Evangelho no dia do Senhor, ou ministrando a sua última ceia para a sua igreja. O grande pregador do século XVIII, George Whitefield, morre depois de uma última pregação, já estando bem doente e cansado. Ele estava recolhido em um leito, em uma hotelaria, e as pessoas sempre afluíam para ele quando sabiam que aquele pregador ali estava, mas ele já estava muito doente, e Dalmor, que é o seu principal biógrafo, narra que por um último momento ele então desce. Ele prega por uma última vez, e os que o ouviram parecia que ele estava com o fôlego renovado, o espírito renovado. Ele volta depois para o seu leito e ali ele descansa com Deus. Os discípulos não podiam entender e por isso, irmãos, eles imploraram a Jesus que comesse alguma coisa que ele havia trazido, ou que eles haviam trazido para ele. O pedido deles foi gentil, respeitoso, era o mestre deles, eles estavam preocupados com ele. O apelo deles para que Jesus comesse foi bem intencionado, mas era apenas a preocupação com a saúde de Jesus, com o corpo de Jesus. Eles estavam querendo oferecer para ele o leite da bondade humana, mas eles não poderiam confundir esse leite com o fruto do Espírito, o leite da bondade humana. E esta é uma importante lição prática para nós: não deve ser comparado ao genuíno leite espiritual. O leite da bondade humana não deve ser comparado ao genuíno leite espiritual. Sentimentalismo não é espiritualidade. Sentimentalismo não significa ser espiritual. Segundo lugar, versículo 32, mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Alguns pensam aqui que Jesus os repreendeu, mas isso dificilmente foi uma repreensão. Foi uma palavra de instrução, uma palavra de esclarecimento de Jesus para eles. As mentes dos discípulos estavam voltadas para as coisas materiais, e o Senhor foi encontrado por eles renovado, cheio de força e energia, porque ele agora havia sido revigorado
por aquilo que é espiritual. O Senhor estava falando daquilo que é espiritual. E aí você vai encontrar a palavra alimento ou a palavra comida aparecendo aqui nesta seção do capítulo 4. Porque na Bíblia, comida é uma palavra usada também como uma expressão figurada daquilo que satisfaz a necessidade humana. Assim como o alimento, a comida que nós comemos mata a nossa fome, a comida também, a palavra comida pode ser usada de uma forma figurativa para identificar alguma coisa que me satisfaz. E aqui, observe como é interessante o trocadilho, porque o coração de Cristo havia sido alimentado, seu espírito havia sido revigorado. O que foi que o revigorou? A próxima declaração dele vai nos ensinar. A sequência do texto vai nos ensinar. O que foi que trouxe revigoramento para a sua alma e para o seu corpo? Era algo que os discípulos ainda precisavam aprender. Era algo que os discípulos ainda não conheciam. Ainda não conheciam ou ainda não haviam descoberto que aquele que dá das coisas de Deus, aquele que leva as boas novas da salvação, e em certo sentido é aquele que dá essas boas novas, oferece essas boas novas para outra pessoa, também recebe algo em troca. Quando você dispensa bênçãos espirituais para outros, você também é abençoado por fazer isso. Paz e alegria fazem parte da recompensa que vem para aquele que faz a vontade de Deus. Você precisa, se nunca teve isso, e é possível que você seja cristão há muito tempo e nunca tenha passado por essa experiência, você precisa ter a experiência de evangelizar alguém. Isso traz paz e alegria para o seu coração. O Senhor sempre abençoa aquele que doa um pouco de si através da comunicação do Evangelho. O servo obediente tem comida para comer que aqueles que não estão engajados no serviço não sabem. Esses e outros discípulos, ou esses e outros princípios do serviço ao Senhor, irmãos, serão agora enfatizados por Jesus aos seus discípulos a partir do próximo versículo. Veja o que acontece então em terceiro lugar, versículo 33. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Isso confirmou o que Cristo acabou de dizer. Eles poderiam ser seus discípulos, mas ainda permaneciam ignorantes sobre assuntos espirituais. Veja, com clareza o texto mostra que eles estavam demorando a compreender a diferença entre coisas materiais e coisas espirituais. Por exemplo, eles ainda conheciam muito pouco sobre a relação do Filho com o Pai, de Jesus Cristo com o Pai. E como é que isso se prova? Veja a pergunta que eles fazem uns aos outros, quando Jesus se recusa a comer. Os pensamentos dos discípulos se voltaram imediatamente para a questão de saber se algum homem havia chegado antes e dado comida para Jesus. Será que alguém chegou antes de nós e já trouxe comida para ele? E aí nós perdemos essa oportunidade porque nós fomos comprar alimento justamente para ele também comer com a gente. Na verdade, a nossa preocupação primeiro era que ele comesse, depois nós. Aqui, irmãos, podemos perceber aqui juntos o seguinte: mesmo os bons homens de Deus, por vezes são ignorantes, sim. Mesmo o melhor dos homens é, até que seja ensinado por Deus, ignorante no tocante àquilo que é espiritual. O puritano John Trapp, ele escreveu algo
algo interessante sobre o Evangelho de João. Comentando o Evangelho de João, John Trapp disse assim: quão obtusos e estúpidos são os melhores homens, até que Deus rasgue o véu e ilumine tanto o órgão quanto o objeto. O que Trapp quis dizer é o seguinte: até que Deus faça com que você veja aquele que é o objeto da sua fé, você pode ser o melhor homem, mas você continuará ainda diante de Deus obtuso e estúpido quanto às coisas espirituais. Mas nós podemos nos apressar, e isso vai mostrar a nossa estupidez também, em dizer: mas que discípulos tolos! Será que eles não estavam percebendo que Jesus estava evangelizando aquela mulher? A passagem, irmãos, nos ajuda a enxergar a nossa própria estupidez espiritual e a necessidade também de sermos ensinados por Deus constantemente. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Basta um pequeno afastamento daquilo que Deus nos dá e nós começamos já a agir muito mais estupidamente. A gente às vezes vem para a igreja assim. Às vezes a gente não vem nem com o coração para adorar, nem com a intenção adoradora. Às vezes a gente já chega na igreja com mexerico, amargurados, maldosos, autossuficientes. Isso é obtusidade e estupidez. Aí quem vem e trabalha o nosso coração, quem trata a nossa alma, quem quebra tudo isso em nós? O mesmo Mestre, o mesmo Senhor. Daí a necessidade de sermos ensinados por Deus. É muito importante. Quarto lugar, versículo 34. Jesus então vai responder para eles: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, disse-lhe Jesus. O que Cristo quis dizer com isso? Veja, em que sentido fazer a vontade de Deus é comida para aquele que a realiza? O que Cristo quis dizer com a palavra obra, quando ele disse a obra do Pai, e como Cristo estava realizando essa obra? A resposta a essas perguntas serão dadas à medida em que nós vamos caminhando e lendo os demais versículos, observando a conexão com o que aconteceu antes e com o que se seguiu depois. Veja só, primeiro, a nossa observação da passagem, enquanto a gente pesquisa e investiga, deve determinar o assunto principal da passagem e entender o seu contexto, porque todos os versículos estão nos ajudando na construção dessa compreensão. E à medida que a gente prossegue examinando a passagem, vai ficar mais evidente que o assunto principal aqui é o serviço. É o resultado prático do ouvir e aceitar o Evangelho. Os discípulos já haviam aceito, eles já haviam sido chamados pelo Senhor para serem treinados na pesca espiritual, para que fossem pescadores de homens. Então eles agora precisavam exercitar esse serviço, entender a distinção entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. O Senhor então, mais uma vez, estava dando importantes e necessárias instruções a seus discípulos e preparando-os para a sua futura obra. Ele vai dar aqui um esboço resumido, mas impressionantemente completo, dos princípios fundamentais que estabelecem todo serviço aceitável para Deus, toda obra aceitável para Deus. O princípio, então, irmãos, que a gente destaca aqui nessa parte do capítulo 4 do Evangelho de João, é fundamental e importantíssimo para nós. O Senhor exige do seu discípulo obediência absoluta à vontade de Deus. O que é o serviço? Obediência absoluta à vontade de Deus.
então você peca quando não evangeliza. Sim, você peca. Por quê? Porque é um mandamento dado por Deus, você deve evangelizar. Se você não faz, você peca. Porque o servo deve fazer a vontade de seu mestre. Isso o próprio servo perfeito do Pai exemplificou. Observe como ele se referiu ao Pai. Ele não diz aqui: minha comida é fazer a vontade do Pai. Vocês percebem? Ele vai dizer que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. Isso mostra que é o serviço que está em vista. O que é o serviço? Obediência absoluta à vontade de Deus. Agora, qual era a vontade daquele que enviou Cristo ao mundo? Ele não enviou o Cristo ao mundo para libertar certos cativos das mãos do diabo e trazê-los da morte para a vida? Deixe marcado o capítulo 4 aí e sigam para o capítulo 6, por favor. Porque pode ser que exista alguma dúvida ainda, remota, em seu coração. João capítulo 6 pode ajudar a responder. Versículos 38 e 39, João 6. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim, a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja como o Evangelho de João, de uma forma muito lógica, vai nos ajudando a definir a obra do Pai e terminar sua obra, que não deve ser confundida com a obra que era peculiarmente do Filho. Embora intimamente relacionados, eles eram bastante distintos. A vontade do Pai era que todos aqueles que Ele deu ao Filho deveriam ser salvos. Sua obra foi designá-los para a salvação. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5 agora, versículo 9. Vamos examinar a Bíblia juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Qual foi a obra do Pai? Designar seus eleitos para a salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso também na passagem que lemos hoje, a respeito da segurança do perdão. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Esta é a obra do Pai, pela santificação do Espírito e fé na verdade, segundo aos Tessalonicenses 2,13. Então, a designação para a salvação é peculiarmente a obra do Pai. A salvação real daqueles designados pelo Pai para a salvação é a obra do Filho. O Pai designa, o Filho executa. Essa é a ordem da salvação. E na salvação dos eleitos de Deus, o que o Filho faz? Ele termina a obra do Pai. Um exemplo individual disso está sendo fornecido para nós, no caso da mulher samaritana. Vamos voltar para lá. E outros estavam prestes a seguir os muitos que deveriam crer no Senhor Jesus, por causa do seu testemunho. E os muitos outros que creriam por causa de sua própria palavra. Versículos 39 e 41, claramente mostram isso. Agora, como tudo isso, deste capítulo 4 do Evangelho de João, lança sua própria e clara luz sobre o capítulo 5 do Evangelho e nos explica a força do que acontece aqui. O Senhor não viajou para Samaria para satisfazer seu próprio desejo, pois ele não agradou a si mesmo. Quando você segue o capítulo 4, você vai ver então a cura
do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico, e o Senhor então vai alcançando os seus eleitos e concluindo a obra do Pai que designou salvá-los na eternidade, antes que houvesse mundo. Então, irmãos, em graça infinita, o Filho de Deus, Ele concordou em deixar temporariamente de lado sua glória e se rebaixou ao lugar de um servo. E no serviço ou na obra, como em tudo mais, Ele é nosso grande exemplo. Ele nos mostra como servir, e o primeiro grande princípio que surge aqui é que a alegria do coração, a satisfação da alma, o sustento do espírito, a comida espiritual, devem ser encontrados em fazer a vontade, realizando o prazer do único que manda em nós. Isso começa na tarefa evangelizadora, isso se espalha na manifestação da multiforme graça de Deus, no testemunho que damos em amor uns pelos outros. Ontem nós testemunhamos aqui um momento desse. A igreja estava envolvida para promover e realizar um casamento de um jovem casal. Os amigos do noivo estavam em atividade. No momento da cerimônia, ajudando a organizar, no momento da festa. Duas senhoras da igreja se dedicaram e fizeram a parte toda do cerimonial, organizando tudo. Cada um fazendo uma parte, cada um arrumando o antes e o depois, todos servindo, e ali parece algo simples e imperceptível, mas é um reflexo bonito do que acontece em uma cerimônia de casamento, porque é uma representação de Cristo e sua noiva, e a igreja ali servindo. Começa com o entendimento que você deve fazer a obra do Pai, e as consequências disso são inimagináveis. Aqui então nós temos Jesus, o servo perfeito, dizendo o que é o verdadeiro serviço, o desempenho simples e fiel daquilo que foi designado por Deus para nós. Então, nossa comida, o sustento do coração do servo, a alegria de sua alma, não deve ser buscada, quando evangeliza, em resultados, o que seria o aumento, mas em fazer a vontade daquele que nos enviou. Essa foi a comida de Cristo e deve ser a nossa também. Essa foi a primeira lição que destacamos. O Senhor aqui ensina seus discípulos sobre serviço ou obra. É a obediência absoluta à vontade de Deus. E é a primeira coisa que cada um de nós, que somos seus servos agora, precisamos levar a sério a partir de hoje. Se você compreende isso, você não vai estar preocupado com os resultados, pois eles serão dados pelo Senhor. Veja a sequência, versículo 35. No quinto lugar, no versículo 35, Jesus então está dando instrução aos seus discípulos e ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. É muito evidente que é o assunto do serviço que ainda está diante de nós, à medida em que nós vamos lendo o Evangelho de João. E o princípio apresentado aqui neste versículo não é difícil de ser notado. Entretanto, vamos primeiro fazer um esforço para chegar ao centro da força da passagem. Nós vamos encontrar nessas palavras, e o seu sentido particular para os discípulos, o que Jesus estava dizendo, antes de trazer as aplicações para nós mesmos. Vamos tentar compreender. Veja, o versículo 35 nos mostra que não há necessidade de concluir que os discípulos estavam discutindo entre si a condição dos campos pelos quais haviam caminhado em direção à cidade de Samaria para comprar alimento, embora eles possam ter feito isso. Mas pelo contrário, o texto
parece nos mostrar, e há uma lógica nisso, que o Senhor, Ele continua a dar instrução aos seus discípulos, usando a linguagem figurada. Ele primeiro usou da comida, agora Ele está usando do campo, do semeador e do ceifeiro, daquele que colhe. Veja se não faz sentido isso aí. O Salvador tinha em mente o estado espiritual dos samaritanos, mas também Ele tinha em mente a estimativa deles feita por seus discípulos. Ele sabia o que os discípulos pensavam dos samaritanos. O judeu achava que o samaritano não tinha salvação, como a gente às vezes pensa que tem gente que não tem salvação, e a gente aí se esquece de que se não há salvação para os outros, quanto mais para nós. Seria o homem sem a graça de Jesus, independentemente da sua situação social, da sua raça, da sua língua, do seu povo. Possivelmente os samaritanos que ouviram o impressionante testemunho daquela mulher, agora salva, estavam no momento que Jesus instruía os discípulos a caminho do poço. E essa é uma imagem bonita, talvez você nunca tenha pensado nisso. Todo aquele acontecimento ali está ocorrendo, eles chegam e veem uma mulher que sai agora de uma forma diferente depois da conversa com Jesus. Ela sai com alegria e paz e ela corre para a sua aldeia. Jesus está instruindo-os, dizendo que há uma comida mais importante com a qual o servo de Deus deve se preocupar. E ele diz mesmo que ele veio para isso, ele veio para fazer aquilo que o Pai o mandou fazer, o designou fazer. E agora ele usa uma outra linguagem. Olhem para os campos. E nós podemos imaginar nesse momento, quando os discípulos se voltam para os campos e Jesus está ensinando para eles, aqueles samaritanos vindo até Jesus. Vocês dizem que não estão prontos para acolher, olhem para o campo. Olhem para o que está acontecendo. Ergam os olhos, é o que Jesus diz, e vejam o que está ocorrendo. É como se o Salvador, usando essa imagem, ele está apontando justamente para o lugar que eles deveriam olhar, e eles começam a ver então aqueles samaritanos afluindo para o poço também. Ergam os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os discípulos então, agora estavam sendo exortados pelo Senhor, porque eles consideravam Samaria um campo muito improvável para trabalhar. Na melhor das hipóteses, seria necessária muita semeadura e em seguida uma longa espera, antes que qualquer grão amadurecido pudesse ser esperado. Eles nunca sonharam em dizer-lhes que o Messias estava do lado de fora de seus portões. Eles entraram para comprar comida e eles saíram de lá, e quem foi para lá e contou tudo foi uma mulher antes adúltera e agora salva pela graça de Jesus. Eles não deveriam ter abaixado a cabeça de vergonha quando descobriram o quão mais fiel e zelosa havia sido aquela mulher do que eles. Samaria sabia quem ela era, mas agora ela não queria saber o que eles pensavam dela. Cristão, pare de viver pensando no que os outros pensam de você. Pare. Viva com simplicidade e poder o Evangelho, e se nada no Evangelho acusa a sua consciência, viva como um cristão e perceba quantas portas se abrirão para vocês. Há um homem que está vindo agora para a reunião de oração, já 2 vezes, eu conheci no bar aqui ao lado, onde toda semana eu vou almoçar aqui. Dificilmente alguém entraria aí, porque podia pensar, um pastor ali naquele lugar. Eu conheço o dono,
eu ali me assento, ele pede a comida para mim, eu como, e eles sabem que eu sou pastor. Eles começam a conversar comigo sobre o Evangelho, eu começo a tirar dúvidas com eles, um já começou a vir para a igreja. Talvez você não entraria lá, talvez você não estaria no poço de Sicar como Jesus esteve. Aqui então está mais uma razão porque Cristo precisava passar por Samaria, para ensinar a seus discípulos uma lição missionária muito necessária. Veja, há uma aplicação para mim e para vocês, do princípio aqui, que nós encontramos neste versículo. Não devemos julgar pelas aparências. Muitas vezes consideramos alguns como casos perdidos e somos tentados a pensar que seria inútil falar-lhes sobre Cristo. Entretanto, nunca sabemos que sementes da verdade podem ter sido alojadas em seus corações pelo trabalho de outros semeadores. Nunca sabemos que influências podem estar atuando, muitas vezes aqueles que nos parecem os casos mais improváveis, quando colocados à prova, são os mais prontos para ouvir sobre o Salvador. Não podemos dizer quantos meses faltam para a colheita. Você já deve ter ouvido a história do famoso missionário David Livingstone. Livingstone passou décadas na África para ver a primeira conversão. Mas os resultados duradouros do trabalho de Livingstone são impressionantes. Ele foi o primeiro, sendo médico também, ele era um escocês, a desbravar o interior da África, que naquela época ninguém queria entrar. Era desprezado, desconhecido. Ele identificou a malária. Ele descobriu que o quinino era eficiente no tratamento da malária. Depois de sua morte, e durante ainda sua atividade missionária lá, mas muito mais depois da sua morte, Livingstone despertou o interesse de muito mais médicos que descobriram o tratamento de muitas outras doenças, e o envio de muito mais missionários do que durante a sua vida. Ele simplesmente fez a obra. Ele não pensou rapidamente nos resultados. Ele se entregou para aquele povo. E aquele povo disse: vocês podem levar o seu corpo, mas o coração deles vai ficar enterrado aqui. O coração dele fica aqui. Porque eles sabiam a importância daquele mensageiro e servo para um povo que ninguém achava ter a possibilidade de crer e receber a Cristo. Isso é pecado quando pensamos assim. O ceifeiro, então, versículo 36, observem, sexto lugar, e aqui eu vou parar, depois eu prometo que continuo com vocês, para não me delongar muito. Sexto lugar, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Se o verso anterior apresentou para nós uma repreensão, aqui veja uma palavra de encorajamento dada por Jesus para os seus discípulos. O ceifeiro, aquele que colhe, recebe desde já a recompensa. O que Jesus quis dizer com isso? Parece significar o seguinte: a obra do Evangelho é um trabalho no qual é realmente um privilégio estar envolvido, pois o trabalhador receberá sempre uma recompensa gloriosa, na medida em que entesoura o seu fruto para a vida eterna. Veja que interessante, porque a palavra entesourar aqui é a mesma palavra que dá origem a uma outra que vocês conhecem, já ouviram falar, já leram até nos evangelhos,
porque ela foi transliterada da língua grega. A palavra aqui é a que dá origem à sinagoga. Entesourar ou sinagô, na língua grega, significa recolher, juntar, mas muito mais que isso, reunir por meio de convocação. Qual é o objetivo final daqueles que semeiam e colhem? Reunir e ajuntar esse povo, salvo pela graça de Jesus, para adorá-lo congregado. Olhem a riqueza de detalhes no que Jesus está ensinando, porque mais adiante, depois de ressurreto, ele vai dizer: agora façam discípulos de todas as nações. A construção na língua grega ali, da grande comissão, traz em seu imperativo o fazer, e a gente foca muito no id, só que o id é uma consequência. Façam discípulos de todas as nações. De que maneira? Jesus explica: indo, vão, batizando e ensinando. Qual era o objetivo prático de tudo isso? Sinagô, entesourar, reunir, ajuntar, por meio de convocação. A recompensa, irmãos, é eterna, pois não apenas os salvos pelo trabalho do ceifeiro recebem a vida eterna, mas por causa disso a alegria de ambos também será eterna. Veja que Jesus diz: e portanto se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. O semeador, e eu citei o exemplo de Livingstone, pode ter trabalhado arduamente para a salvação de almas e, no entanto, nunca ter permissão para testemunhar nesta vida o sucesso que Deus deu aos seus esforços. O ceifeiro, que é aquele que colhe, entretanto, testemunha a colheita. No entanto, tanto o semeador quanto o ceifeiro se regozijarão juntos na salvação eterna daqueles obtidos por meio de seus esforços conjuntos. Vocês lembram quando estava vendo aquela confusão na igreja em Corinto, e a igreja estava dividida em partidos? Porque nós naturalmente temos preferências, nós gostamos de partidos. Se não fosse assim, a gente não tinha briga, né? Por conta de política, não tinha briga por conta de futebol, e não tinha briga por conta de pastor. É da nossa natureza mesmo, ruim. E aí, em Corinto tinha os de Paulo, os de Pedro, até aqueles que diziam: eu sou de Cristo. Os de Cefas, né? Paulo, Cefas, e aí ele vai explicar isso de uma forma interessante. O apóstolo vai dizer que um semeava, outro plantava, ou um plantava, outro colhia, um semeava, outro ceifava, mas o crescimento sempre seria dado pelo Senhor. Eu plantei, tinha os do Apolo também, né? Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, observem, irmãos, que lição aqui. Com essa eu encerro e deixo para a gente continuar a meditar mais sobre o Evangelho de João em outra oportunidade. Mas chamo a atenção para esse aviso oportuno aqui, dado pelo Senhor Jesus. Você pode passar um tempo e o Senhor usar você apenas como um semeador. Você pode passar um tempo e o Senhor enviar você apenas como ceifeiro, o que vai colher os resultados do duro trabalho daquele semeador. O Senhor também pode permitir que você viva os dois momentos, semeando e ceifando, a depender do espaço de tempo e do mover de Deus naquele momento, naquele lugar. Mas independente disso, o que é que vai guiar a nossa vida e a nossa tarefa como servos de Deus na obra de Deus? Primeiro, lembrar que esse é um serviço que o Senhor entregou para a igreja, é ordenado, orientado por Cristo,
administrado e governado por seus presbíteros e espalhado por meio da semeadura e da ceifa por cada um dos discípulos. A obra de Deus, portanto, deve ser feita por todos. E o que é a obra de Deus? Obediência absoluta à sua vontade. Ponto. Então, a partir de hoje, oremos e peçamos a Deus que use as nossas vocações com esse propósito. O missionário não é somente aquele que nós enviamos, por quem oramos e procuramos manter no campo missionário. Este é um dos papéis dos servos de Deus. A partir de hoje, comece a evangelizar seus filhos. Comece a dar bom testemunho para o seu cônjuge, se ele ainda não é crente. Comece a falar do amor de Deus em Cristo para os seus colegas. Comece, de uma vez por todas, a viver como um cristão nesse mundo que tem valores que não são negociáveis, mas que não vive estranho à realidade dos homens, no tocante ao comer, ao beber e ao vestir, porque isso estabelece pontes para a evangelização por meio do estabelecimento de amizades. Comece a usar a sua vocação com um propósito, que a sua vocação desperte nas pessoas a seguinte pergunta: por que você é diferente? Por que você faz assim? Por que você age dessa forma? E aí você agarra a oportunidade e apresenta a água da vida, que é Cristo Jesus. O resultado não dependerá de você nem de mim. Isso pertence ao Senhor. Cabe a você ser um mensageiro e um comunicador dessa mensagem de salvação. Depois a gente continua, se Deus permitir, na próxima oportunidade que Deus nos der. Que Deus nos abençoe. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a guardá-la, de modo que tudo o que acabamos de ouvir, e traz edificação para o Teu corpo, fortaleça, edifique, desperte a nossa alma, nos dando um desejo santo de entender a importância das coisas espirituais e porque elas devem vir antes das materiais. Porque o nosso próprio Cristo viveu assim e nos ensina a viver assim. E desse modo, ó Senhor, estabeleceremos sempre pontes evangelizadoras. Não criaremos os nossos próprios caminhos, pois eles sempre se tornarão barreiras impeditivas para a comunicação do Evangelho. Permite-nos, Senhor, enxergar as pontes que o Senhor mesmo nos apresenta em passagens tão belas e ricas sobre o assunto, como João capítulo 4. E nos humilha, assim como fizestes com os discípulos, diante da sua estupidez e ignorância. E nos anima a agir assim como a mulher samaritana, que agora não teve mais vergonha do que antes ela era, pois agora, conhecendo o seu Salvador, ela queria dizer que era uma nova criatura em Cristo Jesus. Ela não teve vergonha de dizer: venham ouvir e ver aquele que disse tudo a meu respeito. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém.